Olá, estamos de volta com Em Casa com o Pastor e é sempre um privilégio poder entrar na sua casa e participar desse momento aí do seu exercício devocional. Eu espero que esse momento tenha sido muito edificante para a sua vida. Então agora é hora de trazer a família toda e nós vamos meditar num texto aqui do Êxodo capítulo 14, versículo 10. Texto muito conhecido, que é a história do povo de Israel se preparando para atravessar o Mar Vermelho. O verso de número 10 diz: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Existem situações na nossa vida que é exatamente isso que Israel estava vivendo. Eles olham para trás e veem o exército egípcio que vem marchando contra eles, e eles olham para frente e veem o mar totalmente fechado e eles se encontram completamente sem saída. Muitas vezes é assim que nós nos encontramos, e a grande pergunta é como é que nós podemos lidar com o medo, porque eles ficaram aterrorizados. E o medo é um sentimento que todos nós estamos sujeitos a ter, mas existem algumas coisas importantes que nos ensinam aqui nesse texto, como lidar com o nosso medo. A primeira coisa, nós temos que atentar para aquilo que nós estamos vendo, o que nós estamos de fato enxergando. Quando eu falo naquilo que nós estamos vendo, estou falando dos olhos físicos e também dos olhos espirituais. Com os olhos físicos, eles estavam vendo os egípcios e o mar. E eu lembro da história de Eliseu, quando ele estava com Geazi, o exército inimigo se aproximando, e Geazi ficou apavorado ali, ó meu Senhor, vamos perecer. E a oração de Eliseu foi: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja o que eu estou vendo. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu o exército do Senhor que estava marchando contra o exército inimigo. Muitas vezes nossos olhos espirituais estão fechados e nós precisamos enxergar com os olhos da fé. Quando Jesus toca em Bartimeu, ele faz uma pergunta muito interessante: o que você quer que eu te faça? E a resposta dele é: que eu torne a ver. Então isso mostra que Bartimeu enxergava, ficou cego. Ele não era um cego de nascença. Então muitas vezes essa tem que ser a nossa oração: Senhor, que eu volte a ver e enxergar as coisas como de fato elas são. Então, primeiro, para lidar com medo, nós precisamos atentar para aquilo que nós estamos vendo. Segundo, o que nós de fato estamos enfrentando. É muito comum nós transformarmos as situações e as lutas da nossa vida em algo maior do que já é. As coisas geralmente não são como nós as vemos, Então, naquele momento, o exército egípcio, o mar, se torna uma coisa monstruosa, para aqueles irmãos ali. Então, com que de fato nós estamos lidando, Qual é o tamanho do nosso problema? Nós temos uma facilidade de exagerar, em tudo. Então a gente torna as coisas muito difíceis. Por exemplo, e aí, como é que você está? Está tudo ruim, não está dando nada certo. E quando na verdade tem muita coisa dando certo, Então não transforme o seu inimigo, o seu problema, em algo maior do que ele já é. Então mensure à luz da palavra de Deus o tamanho do seu problema, Nélio Pereira disse o seguinte: não conta para Deus o tamanho do seu problema, conta para o seu problema o tamanho do seu Deus. Então nós estamos invertendo as coisas. E último, o que nós podemos fazer? Então, naquele contexto todo, o que eles fizeram? Eles clamaram a Deus. Então é isso que nós temos que fazer: alguém que tem poder, que tem autoridade e que pode mudar as situações, Talvez no momento do desespero, a oração é a última coisa que você faz tanta coisa, se recorre a tantas pessoas, vai atrás de tantos recursos, e quando isso não dá certo, você se coloca diante de Deus. Então essa deve ser a sua primeira atitude: clame aquele que tem poder para fazer todas as coisas. E o final da história você conhece, Deus mandou Moisés chegar à beira do mar, estender a vara, e o mar se abriu, Aquilo foi um milagre que ficou marcado aí na história, e Deus quer hoje abrir o mar da sua vida. Ele quer abrir portas, Ele quer dar a saída que de fato você precisa. Então gaste esse tempo aí falando sobre como lidar com os medos que nos aterrorizam, e na próxima semana vamos falar sobre lidando com o que nós não entendemos. Um abraço.